Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender operações com números decimais. Quem são os números decimais? Resumindo de forma simples, são aqueles números com vírgula. Então, olha só, como que a gente resolve adição e subtração? Eu vou dar um exemplo aqui de adição, mas o resto, a subtração, é o mesmo processo, é a mesma coisa. Então, se você consegue fazer a adição, você consegue a subtração. Pedro tem um rolo de barbante com 10 metros de comprimento. Desse rolo, ele cortou 3 pedaços, com comprimento diferente: 1,25, 3,14 e 0,8. Quantos metros de barbante ainda restaram no rolo? Então, a gente tem que somar esses três valores aqui. Como que a gente faz isso? A gente tem que lembrar lá das casas decimais. Então, ó, o que está depois da vírgula, na esquerda da vírgula, nós vamos colocar todos juntos. Então, ó, o 3, o 1 e o 0. E vamos adicionar as vírgulas. Depois, o 1, o 2 e o 8. Sempre um embaixo do outro. A casa da centena, da dezena, da unidade, tudo certinho. E por último, o 4, o 5 e o 2. Agora que nós organizamos a nossa conta, ó, a vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, tudo certinho, a gente soma. 4 com 5, 9. 9 mais 2, 11. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. E a vírgula, onde que ela vai? A vírgula continua no mesmo lugar. Então, aqui agora nós vamos subtrair 10 metros menos 5,21, que foi o que a gente achou. A vírgula, ó, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, quantos metros de barbante ainda restaram para Pedro? 4,79 metros. Entendeu? Então, é assim que a gente faz adição e subtração. Coloca a vírgula uma embaixo da outra certinho. Aí coloca unidade, dezena, se tiver centena. A mesma coisa depois da vírgula, coloca um embaixo do outro. E aí o resultado, se tinha dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula. Dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula no resultado. Multiplicação. Um caderno custa R$ 2,36. Preciso de 3 cadernos iguais a esse. Quanto vou pagar? O processo da multiplicação é o mesmo. A gente coloca 2,36 vezes 3. E a gente faz a multiplicação normal. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E a vírgula agora? Ó. Quantas casas aqui estão depois da vírgula? Ó, a gente tem duas casas depois da vírgula. Então, o nosso resultado também vai ter que ter duas casas depois da vírgula. Mais um exemplo de multiplicação. 1 metro de fio de arame tem 1,6 quilos. Quantos quilogramas terão? 2,3 metros. Vamos fazer a multiplicação primeiro normal, como se não existisse a vírgula. Vamos esquecer a vírgula agora. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. A gente soma. E agora? Ó, quantas casas a gente tem depois da vírgula? Ah, tem uma. Uma? Ah, uma aqui e uma aqui. Então, é uma casa depois da vírgula? Não, a gente soma. Se aqui a gente tivesse, por exemplo, um 7, a gente ia somar essas duas casas depois da vírgula, mais essa aqui de baixo. Então, como que a gente faz? A gente soma. Ó, tem uma casa depois da vírgula aqui,
duas casas depois da vírgula. No total, a gente tem duas casas depois da vírgula. Então, aqui embaixo no resultado, vai ter duas casas depois da vírgula também. A gente não leva em consideração só um dos lados. A gente não pode pegar aqui e analisar, 1,6 é uma casa depois da vírgula, então vai ter uma casa depois da vírgula aqui. Não. A gente tem que olhar os dois valores que a gente está multiplicando. Se tem uma casa depois da vírgula no 1,6, mas no 2,3 também tem uma, então a gente tem 1 mais 1. Então a gente tem duas casas depois da vírgula. Ok? Divisão. A divisão, como que nós vamos fazer? Então a gente, para montar o mecanismo, Jorge precisa de 7 metros de fio de cobre cortados em pedaços de 0,14 metros. Quantos pedaços Jorge vai obter usando a quantidade total desse fio? Então o Jorge ele precisa de 7 metros desse fio de cobre cortados em pedaços de 0,14. Então a gente vai dividir esses 7 metros por 0,14. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos igualar a quantidade de zero, a quantidade de número depois da vírgula, perdão. Então, aqui não tem duas casas depois da vírgula? A gente coloca a vírgula e acrescenta 2 zeros. Agora, a gente igualou a quantidade de número depois da vírgula dos dois valores. E agora, a gente cancela as vírgulas. Então, agora a gente tem 700 dividido por 14. Quando nós vamos fazer essa divisão, nós temos que tomar muito cuidado com essa parte de analisarmos se realmente nós temos ali a condição de começar a conta. Porque se não tiver igualado as casas, nós não vamos conseguir. O 7 não divide por 14, então vamos pegar o 70. Se nós fizermos 5 vezes 14, nós vamos ter 70. Então aqui, 5 vezes 14, 70. Abaixa esse zero. E nós terminamos a conta. Então, nosso resultado é 50. Então, recapitulando. Você iguala as casas depois da vírgula. Igualou? Cancela a vírgula e faz a divisão normal. Olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, acessem o site que está na descrição, que lá tem a explicação para vocês lerem de todas as matérias do 6º ao 9º ano. Se tiver alguma matéria faltando, é porque nós ainda não colocamos lá. Mas em breve terão todas as matérias. Mais para frente também nós estaremos lançando um curso. E o que esse curso vai ter? Todas as matérias em forma de vídeo, como esse vídeo aqui. Mas vai ser muito mais completo, com slide, apostila, exercícios. Então fiquem ligados que vai ter muita novidade ainda. E essa foi a aula de hoje e até a próxima.